Olá pessoas, aqui é o Radamés de Curitiba. Se vocês querem uma planilha para gerar números para a Mega Sena, é só ir lá no nosso site e baixar. O endereço está na descrição do vídeo. Agora, se vocês querem entender como esta planilha funciona e como ela foi criada, fiquem comigo aqui no vídeo. Esta planilha cria desde um jogo simples com 6 números até 6 jogos com 10 números. Sempre números diferentes, sem repetição em nenhum dos cartões. Como é que ela foi criada? Deixa eu abrir para vocês aqui a parte oculta da planilha para nós vermos de onde vêm as informações que geram o cálculo. Bom, a primeira coisa que precisamos fazer para gerar uma planilha com números aleatórios é fazer um sorteio de vários números. Aqui no nosso caso, nós vamos precisar de pelo menos 60 números aleatórios. É o que nós fazemos aqui, geramos aqui na planilha K, da coluna K, em que são criados os números aleatórios. Muito simples, é só usar a função aleatório entre no intervalo que vai de 1 até 60, que são os 60 números da Mega Sena. Esses números criados têm um problema, eles podem se repetir, porque o sorteio é feito independente em cada célula e podem ocorrer repetições neste sorteio. A repetição tem que ser evitada, principalmente se os números repetidos ocorrerem no mesmo jogo. Para resolver este problema, nós vamos recorrer a um pequeno truque. Nós vamos criar uma coluna aqui chamada diferenciação, onde nós vamos gerar alguns números pequenos, abaixo de 1, que vão nos auxiliar a resolver esse problema dos casos em que são sorteados números iguais na mesma sequência de 60 números. Como é que eu gero esse número de diferenciação? Eu simplesmente pego o número da linha e divido por 60, que é o total de números que vão ser sorteados. Na sequência, eu faço a soma do número aleatório gerado com o número de diferenciação. Assim, dessa forma, se houverem dois números aleatórios iguais na minha lista, eles vão gerar na soma valores diferentes. Então eu tenho uma certeza de que na coluna soma não há valores repetidos. São todos eles números distintos uns dos outros. Agora eu já tenho uma lista de números que vão ser úteis para formar os meus jogos de Mega Sena. O que nós vamos fazer na sequência agora é descobrir em que ordem eles estão organizados. Na sequência, eu tenho a coluna chamada ordem, onde eu uso essa função do Excel, a função ordem. Ela é uma função que nos dá em que posição está um número em relação a uma lista completa. Como é que nós fazemos isso? Nós indicamos para o Excel que o número 2401667 está em qual posição na lista completa de 60 números que eu selecionei. Ele que nos responde que este número está na 38ª posição. Então, essa coluna N, na verdade, é a que eu uso para gerar os jogos de Mega Sena no painel da planilha principal. O que eu tenho que fazer com eles? Eu tenho que migrar esses números, tirar eles daqui da coluna N e distribuir eles lá no painel da planilha principal. Só que antes de fazer isso, eu vou usar um outro recurso aqui, que é a função transpor do Excel, e organizar esta coluna N de uma outra forma, de uma forma que fique mais fácil de a gente raciocinar e prosseguir nos nossos cálculos. O que eu fiz aqui na sequência? Eu criei uma tabela. Essa tabela tem os mesmos números que estão na coluna N, só que organizados em fileiras, em linhas. Né? Na primeira linha dessa tabela, eu usei a função transpor, que é uma função do Excel, uma função matricial. O que ela faz na vida? Ela transforma valores que estão em uma coluna e os organiza em uma linha, mantendo a mesma sequência. Então vocês vejam que eu converto rapidamente uma sequência de dados organizada em coluna
para linha, mantendo a mesma sequência de dados. Fiz isso várias vezes, né? Então vejam que estas 6 linhas que estão aqui, elas são os 6 jogos que aparecem lá na planilha principal, com uma diferença apenas. Aqui eles não estão organizados em ordem crescente, eles estão completamente distribuídos ao acaso. E aqui na planilha principal eu distribuí eles numa ordem crescente, que é para facilitar o preenchimento dos cartões quando você for até a lotérica. Agora que vem a parte mais complicada deste trabalho. Nós temos que pegar os dados que estão nesta tabela, que já são os números que usaremos nos jogos, e levar para a tabela principal. Só que neste trajeto, nessa conversão, nós precisamos fazer algumas coisas. Entre elas, organizar os números em ordem crescente. E também tem um detalhe a mais. Se eu for trabalhar com menos jogos, por exemplo, apenas 6 números por jogo, eu tenho que buscar na outra tabela apenas os 6 primeiros itens de cada linha. Os 4 últimos devem ser desprezados. Bem, para fazer esse trabalho, eu vou fazer uma operação aqui no Excel, que eu vou criar uns intervalos nomeados. O que é um intervalo nomeado? Eu seleciono um determinado intervalo e, em vez de me referir a ele usando letras, os códigos normais do Excel, eu vou dar nomes a esses intervalos. E eu criei aqui 6 intervalos nomeados. Este que eu selecionei, eu chamei de jogo 1. O jogo 2 é o que está na segunda linha. O jogo 3 é o intervalo da terceira linha. E assim por diante. Qual que é a ideia dessa operação de nomear os intervalos? Fica um pouco mais fácil para a gente desenvolver o raciocínio. Agora que eu nomeei os intervalos, eu posso ir para a tabela principal e começar a trazer os números dos jogos. Primeiro, deixe eu colocar aqui a tabela na condição máxima, em que nós usamos os 60 números sorteados. O primeiro deles, eu vou puxar usando a função menor. O que faz a função menor? Ela nos traz o menor número e uma sequência definida pela gente. Qual é a sequência que nós estamos considerando nesse caso? Esta aqui. A sequência que a gente chama de jogo 1. Então, o Excel vai trazer o menor número desta sequência de 10 números, que olhando ali rapidamente no TV, que é o número 8. E realmente o que foi puxado para a tabela principal é o número 8. Na segunda coluna do primeiro jogo, eu não vou trazer o primeiro menor, eu vou trazer o segundo menor. Na terceira coluna, eu vou trazer o terceiro menor. Na quarta coluna, o quarto menor e assim por diante. Como que eu sei se eu quero o segundo, o terceiro ou o quarto menor? Simplesmente indicando para o Excel que traga para mim o número correspondente à coluna em que eu me encontro. Né? Então, se eu estou na coluna 4, eu vou buscar o quarto menor da sequência. Esse método funciona bem quando nós estamos usando o número máximo de jogos, ou seja, nós estamos pegando toda a sequência do jogo 1. Agora, pode ocorrer que no meu jogo eu opte por usar menos números a cada jogo, por exemplo, apenas 6 números. Nesse caso, eu tenho que ir até o intervalo chamado jogo 1 e pegar apenas os 6 primeiros itens, desprezando os demais. Só que jogo 1 ele foi definido como uma sequência até a 10ª posição. O que eu preciso fazer? Transformar este intervalo chamado jogo 1 num intervalo dinâmico, onde o número de itens que eu componho varia, depende do que eu selecionei lá na
célula número de jogos. Então, se na célula número de jogos está definido que eu quero 8 números para o jogo, eu tenho que vir aqui no intervalo jogo 1 e pegar até o 8º item para compor a sequência de números do jogo. Como que nós fazemos isso? Lá no gerenciador de nomes, nós vamos fazer uma pequena alteração no intervalo que nós tínhamos criado. Em vez de um intervalo estático, nós vamos usar um intervalo dinâmico. Então, como que funciona isso? Nós sabemos que nesse intervalo dinâmico, ele sempre começa na coluna P e vai até uma determinada coluna, que pode ser a 7ª, a 8ª, a 6ª, não sabemos. A informação ela vem lá do número de jogos, vem lá da célula G3. Então, nós vamos fazer uma pequena modificação no intervalo, nas características do intervalo, para deixar ele dinâmico. Para isso, nós vamos usar a função índice do Excel. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa função, porque senão a gente vai se alongar demais no vídeo. O que vocês precisam saber no momento é que a função índice ela vai permitir que a célula final do intervalo altere-se de forma dinâmica, sempre seguindo a informação que consta na célula G3. Ou seja, o último item, a última célula do intervalo sempre vai ser definida a partir do que se lê na célula G3, que nos informa o número que deve ser usado em cada jogo. Bom, essa operação transforma o intervalo em um intervalo dinâmico. Então, sempre que eu altero aqui o número de itens que vão compor o jogo, automaticamente a seleção de itens também se altera. Por exemplo, aqui eu quero fazer jogos com 9 números. Então, a busca dos 9 números que estão selecionados aqui, ela ocorre neste intervalo de 9 números que a gente chama de jogo 1, que é um intervalo dinâmico e que oscila para mais ou para menos, dependendo do que está escrito aqui na célula G3. Além disso, para complementar a planilha, tem alguns ajustes a mais. Por exemplo, se eu vou trabalhar apenas com 6 números por jogo, todos os itens que deveriam ser mostrados aqui na planilha devem ser ocultos, porque eles não estão sendo usados no momento. Como é que a gente faz para ocultar essas informações que não estão sendo pedidas no momento? A gente insere na célula uma função C. Uma função C que tem a seguinte característica. Se o número que nós vamos usar naquele jogo for acima de um determinado valor, eu exibo o resultado da célula. Caso contrário, eu oculto. Como é que eu oculto? Simplesmente escrevendo na célula um texto vazio, e texto vazio a gente representa no Excel por aspas, aspas. Bem, aqui foi um apanhado geral de como que esta planilha foi feita. Se vocês têm interesse em conhecer mais sobre o assunto, vocês podem ir lá no nosso site, que tem um post falando especificamente sobre esta planilha, e espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Quem quiser saber mais sobre Excel, vai lá no nosso site ou visita então o nosso canal no YouTube, que vocês têm mais vídeos sobre o assunto. Quem sabe vocês fazem um curso online com a gente. Obrigado, gente, e até a próxima.